Olá, alunos do quinto ano, tudo bem? Aqui é a professora Juscelia e hoje é a nossa aula de número 5 da semana 21. Isso mesmo, hoje é a nossa última aula desta semana, hoje já é sexta-feira. Então dá uma olhadinha aí no seu calendário, ó. Hoje é sexta-feira, dia 13 de agosto de 2021. Se você tem o hábito de anotar no seu caderno as atividades, já anota aí a data de hoje, ó, 13 de agosto de 2021, sexta-feira. Estaremos trabalhando atividades de língua portuguesa no nosso livro Aprender Sempre, das páginas 53 a 56, certo? Então, nós vamos trabalhar as 53, 54, 55 e 56. Na aula de hoje, vamos contemplar os descritores D3, D6, D13 e D14, certo? Então, descritor D3 fala sobre inferir o sentido de uma palavra ou de uma expressão. O D6, ele fala sobre identificar o tema de um texto. O descritor número 13 fala sobre identificar os efeitos de humor ou de ironia nos textos, e o descritor D14 fala sobre identificar o sentido que o uso de pontuação traz dentro do texto, as modificações que os sinais de pontuação traz dentro dos textos, certo? Então, já pegue aí o seu livro Aprender Sempre, já abre lá na página 53, que nós vamos iniciar nossa atividade de hoje. Esta é o enunciado que está lá na página 53. Hoje trabalharemos a aula 3 e 4, as aulas, né, 3 e 4, lendo um conto tradicional, certo? Então, o que vamos aprender? Vamos ler um conto tradicional e elencar os principais acontecimentos da história. Precisaremos estar atentos a esses acontecimentos para reescrever o conto, tendo como narrador um dos personagens. Então, nas próximas aulas, esse mesmo conto que nós vamos trabalhar hoje, nós iremos reescrever. Só que quem vai estar contando a história será outro personagem. Então, a gente precisa prestar muita atenção no texto para saber as características de cada personagem, certo? Então, número 1. O professor ou a professora vai realizar a leitura do conto Branca de Neve e os Sete Anões, versão dos irmãos Grimm. Durante a leitura, vocês devem sublinhar as marcas do narrador do conto. Então, o que eu vou fazer agora juntamente com vocês aí? Eu vou fazendo a leitura do conto e vocês aí em casa vão sublinhando juntamente comigo todas as partes onde aparece a presença do narrador, certo? Então, este conto aqui é um conto um pouco longo. Ele tem aí no seu livro uma, duas, três, deixa eu ver, um pedacinho da quarta página. Tem 3 páginas mais um pedacinho. Então, se você não fizer a leitura juntamente comigo e não for fazendo passo a passo da marcação no seu texto, você vai se perder, certo? Então, é importante que você esteja num local tranquilo, que você esteja aí com uma régua, se você for usar lápis para sublinhar, ou se você tiver sua caneta grifa-texto, ou se você quiser usar um lápis colorido, mas deixa a sua régua aí que você vai precisar, certo? Então, vocês vão fazer a atividade agora juntamente comigo, fazendo a leitura e sublinhando as marcas do narrador do conto. Tudo bem? Eu deixei assim com essa cor um pouquinho mais escura para facilitar a leitura de vocês aí em casa, certo? Podemos começar? Todos já estão com o material em mãos? Já pegou sua caneta grifa-texto, sua régua, lápis de escrever ou lápis colorido que você vai utilizar? Então, nós vamos marcar todas as falas do narrador. Narrador é aquele que está contando a história, certo? Começando o texto. Branca de Neve e os Sete Anões. Irmãos Grimm.
Um dia, a rainha de um reino bem distante bordava perto da janela do castelo uma grande janela com batentes de ébano, uma madeira escuríssima. Era inverno e nevava muito. A certa altura, a rainha desviou o olhar para admirar os flocos de neve que dançavam no ar, mas com isso se distraiu e furou o dedo com a agulha. Na neve que tinha caído no beiral da janela, pingaram 3 gotinhas de sangue. O contraste foi tão lindo que a rainha murmurou. Então, até aqui, fala do narrador, pessoal. Pudesse eu ter uma menina branquinha como a neve, corada como o sangue e com os cabelos negros como o ébano. Então, ela desejou isso. Então, sublinha aí no seu texto todo esse trecho que é a fala do narrador. Pode ir pausando o vídeo, pessoal, que senão nós vamos demorar muito na nossa aula. Então, vocês vão pausando a cada parte do texto, tudo bem? E eu vou continuando a leitura aqui com vocês. Alguns meses depois, o desejo da rainha foi atendido. Ela deu à luz uma menina de cabelos bem pretos, pele branca e face rosada. O nome dado à princesinha foi Branca de Neve. Mas quando nasceu a menina, a rainha morreu. Passado um ano, o rei se casou novamente. Sua esposa era lindíssima, mas muito vaidosa, invejosa e cruel. Um certo feiticeiro lhe dera um espelho mágico, ao qual todos os dias ela perguntava com vaidade: Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondia: Em todo o mundo, minha querida rainha, não existe beleza maior. O tempo passou, Branca de Neve cresceu, cada ano mais linda, e um dia o espelho deu outra resposta à rainha. A sua enteada Branca de Neve é agora mais bela. Vamos marcar aí, pessoal, todas as falas do narrador? Todos esses trechos foi o narrador quem falou. E vocês observam, ó, que as personagens, ó, são marcadas com travessão, certo? Vou continuando aqui. Se você não terminou, é só pausar o seu vídeo. Invejosa e ciumenta, a rainha chamou um dos seus guardas e lhe ordenou que levasse a enteada para a mata e lá a matasse, e que trouxesse o coração de Branca de Neve como prova de que a missão fora cumprida. O guarda obedeceu, mas quando chegou à mata, não teve coragem de enfiar a faca naquela lindíssima jovem inocente que, afinal, nunca fizera mal a ninguém, deixou-a fugir. Para enganar a rainha, matou um veadinho, tirou o coração e entregou-o a ela, que quase explodiu de alegria e satisfação. Enquanto isso, Branca de Neve fugia, penetrando cada vez mais na mata, ansiosa para se distanciar da madrasta e da morte. Pessoal, aqui nesse trecho tem a fala de algum personagem? Não. Todo esse trecho é a fala do narrador. Aqui, os 3 parágrafos, quem está contando a história é o narrador. Os animais chegavam bem perto sem a atacar. Os galhos das árvores se abriam para que ela passasse. Ao anoitecer, quando já não se aguentava mais em pé de tanto cansaço, Branca de Neve viu numa clareira uma casa bem pequena e entrou para descansar um pouquinho. Olhou em volta e ficou admirada. Havia uma mesinha posta com minúsculos 7 pratinhos, 7 copinhos, 7 colherzinhas e 7 garfinhos. No cômodo superior estavam alinhadas 7 caminhas com cobertas muito brancas. Branca de Neve estava com fome e sede. Experimentou, então, uma colher de sopa de
cada pratinho. Tomou um gole de vinho de cada copinho e deitou-se em cada caminha até encontrar a mais confortável. Nela se ajeitou e dormiu profundamente. Os donos da casa voltaram tarde da noite. Eram 7 anões que trabalhavam numa mina de diamantes dentro da montanha. Logo que entraram, viram que faltava um pouco de sopa nos pratos, que os copos não estavam cheios de vinho. Estranho. Lá em cima, nas camas, as cobertas estavam mexidas e na última cama, uma surpresa maior. Estava adormecida uma linda donzela de cabelos pretos, pele branca como a neve e face vermelha como o sangue. E aí, pessoal? Quem está falando nesse trecho, nessa parte do texto? O narrador. Mesmo aqui onde nós temos 2 travessões, olha só, aqui esses travessões foram colocados para dar ênfase à fala do narrador, certo? Então, todo este trecho é fala do narrador. Então, sublinha aí no seu texto, tudo bem? Eu vou continuar a leitura, pausa o seu vídeo, sublinha aí no seu texto e depois continua comigo. Como é linda, murmuraram em coro. E como deve estar cansada, disse um deles, já que dorme assim. Decidiram não incomodar. O anão, dono da caminha onde dormia a donzela, passaria a noite numa poltrona. Na manhã seguinte, quando despertou, Branca de Neve se viu cercada pelos 7 anões barbudinhos e se assustou. Mas eles logo a acalmaram, dizendo-lhe que era muito bem-vinda. Como se chama? Perguntaram. Branca de Neve. Mas como você chegou até aqui, tão longe no coração da floresta? Branca de Neve contou tudo. Falou da crueldade da madrasta, da sua ordem para matá-la, da piedade do caçador que a deixara fugir, desobedecendo a rainha e de sua caminhada pela mata até encontrar aquela casinha. Fique aqui se gostar, propôs o anão mais velho. Vamos marcar as falas do narrador? Todas as falas do narrador, certo? Marquem aí no texto de vocês. Aqui, ó, já estamos na página 54, certo? Isso. Continuando. Você poderia cuidar da casa enquanto nós estamos na mina trabalhando, mas tome cuidado enquanto estiver sozinha. Cedo ou tarde, sua madrasta descobrirá onde você está. E se ela encontrar, não deixe que ninguém entre, é mais seguro. Assim começou uma vida nova para Branca de Neve, uma vida de trabalho. E a madrasta? Estava feliz, convencida de que a beleza de mulher alguma superava a sua. Mas um dia teve por acaso a ideia de interrogar o espelho mágico. Espelho, espelho meu, me diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o espelho respondeu com voz grave: na mata, na casa dos mineiros, querida rainha, está Branca de Neve, mais bela que nunca. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou o lindo cinto colorido. Onde estão, pessoal, as marcas do narrador aqui nesse trecho? Vamos sublinhar? Sublinha aí, pessoal. Todos esses trechos foram ditos pelo narrador. E onde nós vemos os travessões, ó, a fala dos personagens.
Deixe-me ajudá-la a experimentar o cinto. Você ficará com uma cinturinha fininha e fininha, disse a falsa vendedora, com uma risada irônica e estridente, apertando cada vez mais o cinto. E apertou tanto, tanto que Branca de Neve se sentiu sufocada e desmaiou, caindo como morta. A madrasta fugiu. Pouco depois chegaram os anões. Assustaram-se ao ver Branca de Neve estirada e imóvel. O anão mais jovem percebeu o cinto apertado demais e imediatamente o cortou. Branca de Neve voltou a respirar e a cor, aos poucos, começou a voltar à sua face. Melhorou e pôde contar o ocorrido. Aquela velha vendedora ambulante é a rainha disfarçada, disseram logo os anões. Você não deveria tê-la deixado entrar. Agora seja mais prudente. Enquanto isso, a perversa rainha, já no castelo, consultava o espelho mágico e se surpreendeu ao ouvi-lo dizer: no bosque, na casa dos anões, minha querida rainha, há Branca de Neve, mais bela que nunca. Seu plano fracassara. Tentaria novamente. Vamos sublinhar as falas do narrador? Todas essas falas são do narrador, que está contando a história. No dia seguinte, Branca de Neve viu chegar uma camponesa de aspecto gentil, que lhe colocou na janela uma apetitosa maçã, sem dizer nada, apenas sorrindo um sorriso desdentado. A princesinha nem suspeitou de que se tratava da madrasta numa segunda tentativa. Branca de Neve, ingênua e gulosa, mordeu a maçã. Antes de engolir, a primeira mordida caiu imóvel. Dessa vez, devia estar morta, pois o socorro dado pelos anões, quando regressaram da mina, nada resolveu. Não acharam cinto apertado, nem ferimento algum, apenas o corpo caído. Branca de Neve parecia dormir. Estava tão linda que os bons anõezinhos não quiseram enterrá-la. Vamos construir um caixão de cristal para a nossa Branca de Neve. Assim poderemos admirá-la sempre. O esquife de cristal foi construído e levado ao topo da montanha. Na tampa, em dourado, escreveu: Branca de Neve, filha de rei. Os anões guardavam o caixão dia e noite, e também os animaizinhos da mata. Viadinhos, esquilos e lebres, todos choravam por Branca de Neve. Lá no castelo, a malvada rainha interrogava o espelho mágico. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. A resposta era invariável. Em todo mundo não existe beleza maior. Marquem aí, pessoal, a fala do narrador. Todos esses trechos, quem falou foi o narrador. Lembrando que nós já estamos na página 55 da nossa leitura. Vamos lá? Branca de Neve parecia dormir no caixão de cristal. O rosto branco como a neve e de lábios vermelhos como sangue, emoldurado pelos cabelos negros como ébano. Continuava tão linda como enquanto vivia. Um dia, um jovem príncipe que caçava por ali passou no topo da montanha. Bastou ver o corpo de Branca de Neve para se apaixonar, apesar da donzela estar morta. Pediu permissão aos anões para levar consigo o caixão de cristal. Havia tanta paixão, tanta dor e tanto desespero na voz do príncipe que os anões ficaram comovidos e consentiram. Está bem, nós o ajudaremos a transportá-la para o vale. A donzela Branca de Neve será sua. Com o caixão nas costas, puseram-se a caminho. Enquanto desciam por um caminho íngreme, um anão tropeçou numa pedra e quase caiu.
reequilibrou-se a tempo. O abalo do caixão, porém, fez com que o pedaço da maçã envenenada que Branca de Neve trazia ainda na boca caísse. Assim, a donzela se reanimou, abrindo os olhos e suspirando se sentou, e admirada quis saber o que aconteceu, onde estou. Marquem aí, pessoal, as falas do narrador. Todas essas são falas do narrador. O príncipe e os anões, felizes, explicaram tudo. O príncipe declarou-se a Branca de Neve e pediu-a em casamento. Branca de Neve aceitou felicíssima. Foram para o Palácio Real, onde toda a corte os recebeu. Foram distribuídos os convites para a cerimônia nupcial. Entre os convidados estava a rainha madrasta, mas ela mal sabia que a noiva era sua enteada. Vestiu-se a megera suntuosamente, pôs muitas joias e, antes de sair, interrogou o espelho mágico. Até aqui está na página 55, pessoal. Agora, esse último trecho está lá na página 56. Espelho, espelho meu, diga-me se há no mundo mulher mais bela do que eu. E o fiel espelho, o encaminhamento. No seu reino, a mais bela é você, mas a noiva Branca de Neve é a mais bela do mundo. Louca de raiva, a rainha saiu apressada para a cerimônia. Lá chegando, ao ver Branca de Neve, sofreu um ataque. O coração explodiu e o corpo estourou, tamanha sua ira. Mas os festejos não cessaram, um só instante, e os anões convidados de honra comeram, cantaram e dançaram 3 dias e 3 noites. Depois, retornaram para sua casinha e sua mina no coração da mata. Certo? Vamos sublinhar aí as falas do narrador. Tudo bem? Se vocês já sublinharam todas as marcas do texto onde nós vimos a presença do narrador, ó, excelente. Se você não fez isso, volta um pouquinho a videoaula, assiste, vai pausando o vídeo e vai fazendo as anotações no seu livro, tudo bem? Aí nós vamos responder a questão número 2, que está aí na sua página 56. Após a leitura e o compartilhamento das marcações feitas por vocês sobre o narrador da história, o que vocês observaram? Registrem em seu caderno. Aqui, pessoal, não há linhas para vocês fazerem esse registro, tá? Então, vocês podem anotar esse enunciado aí da questão 2 e responder lá no seu caderno de língua portuguesa. Então, depois que nós marcamos, ó, todos esses trechos em vermelhos, e realizamos as atividades da aula anterior, o que a gente percebe sobre o narrador da história, pessoal? Que o narrador da história, ele não participa da história. A narração é feita em terceira pessoa, alguém que assiste aos fatos, mas não participa. O narrador é onisciente, ele sabe todos os acontecimentos, reconhece os sentimentos e pensamentos dos personagens, certo? Então, pausa o seu vídeo agora e registra aí no seu caderno essas observações. Questão número 3. Vamos imaginar que um dos personagens da história vai narrar a história do seu ponto de vista. Em seu caderno, aqui pede para vocês responderem no caderno, mas aqui no livro tem 3 linhas que é suficiente para a gente responder a questão A. Liste os personagens do conto. Quem são os personagens do conto, pessoal? Aí eu coloquei aqui na ordem que aparece no texto. A rainha, que é a madrasta, a princesa Branca de Neve, o espelho mágico, o guarda, os 7 anões e o jovem príncipe. Então, nessa versão que nós lemos na aula de hoje, estes são os personagens. Podem anotar aí. Se vocês quiserem, pode acrescentar também a mãe da Branca de Neve. Mas ela nem apareceu no texto, né? Só com o narrador apenas
contou, né, como foi o nascimento da Branca de Neve e como a mãe dela faleceu. Então, por isso que a professora não colocou. Depois, na letra B, quem poderia narrar o conto da Branca de Neve? Por quê? Então, deixa os personagens aqui, pessoal. Ó, a madrasta, a princesa não, ela poderia também contar a história. O espelho mágico, será que o espelho poderia contar a história? O guarda poderia contar a história? Os sete anões? O jovem príncipe? Quem será, pessoal, que poderia contar essa história? Ó, eu anotei assim: a história pode ser narrada por qualquer um dos personagens. Então, qualquer um deles pode contar a história. Só que cada um deles vai contar do seu jeito. Vocês acham que a rainha vai falar sobre as coisas boas? É claro que não, ela vai falar só sobre as coisas ruins. E o príncipe que está apaixonado? Ah, ele vai falar coisas lindas da Branca de Neve. Então, tudo depende de quem vai narrar, quem vai contar a história. Então, você pode fazer esse registro, pessoal. Aí no seu livro tem um espacinho, você pode copiar aí no seu livro, tá? A história pode ser narrada por qualquer um dos personagens, porém, dependendo da quantidade de cenas que ela participa, pode ser mais simples ou elaborado narrar a história. Isso porque assumir o ponto de vista do personagem exige do escritor do texto tomar especial cuidado com a coerência dos fatos, para garantir que a história original seja respeitada, mesmo que outros acontecimentos sejam inseridos. Então, mesmo que você vá mudar o foco narrativo, ou seja, que vá mudar o narrador da história, o enredo original, a história original, ela não pode ser mudada, ela tem que ser respeitada. E aqui diz que o texto precisa ter coerência, precisa ter começo, meio e fim, e os acontecimentos precisam ter uma sequência lógica. Então, tem que se prestar um pouquinho mais de atenção para escrever uma história contada por outro personagem, certo? Então, podem anotar essa resposta aí no seu livro. Ou melhor, também podem fazer isso no caderno de língua portuguesa. A última questão, né, questão número 4, isso, releia o trecho abaixo. Então, essa aqui também nós vamos fazer no caderno, tá? Se vocês quiserem realizar todas as atividades da página 56 no caderno de língua portuguesa, vocês podem fazer isso, fiquem à vontade. Só não esqueçam de anotar, livro Aprender Sempre, atividades da página 56, e copiar os enunciados, ó. Não adianta só colocar a resposta. Precisamos copiar os enunciados, certo? Então, vamos na questão 4. Releia o trecho do conto abaixo. Então, nós vamos reler esse trecho. A rainha entendeu que tinha sido enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vivia. Resolveu agir por si mesma, para que não houvesse no mundo inteiro mulher mais linda do que ela. Pintou o rosto, colocou um lenço na cabeça e, irreconhecível, disfarçada de velha mercadora, procurou pela mata a casinha dos anões. Quando achou, bateu à porta e Branca de Neve ingenuamente foi atender. A malvada ofereceu-lhe suas mercadorias e a princesa apreciou um lindo cinto colorido. Então, esse é um trecho que está lá no conto que nós lemos. Aí nós vemos aqui na atividade. Em seu caderno, escreva como ficaria o mesmo trecho se fosse narrado pela madrasta de Branca de Neve. Então, como ficaria esse trecho aqui se fosse a madrasta que estivesse contando a história? Vamos ver se a gente consegue? Vocês vão escrever no seu caderno esse mesmo texto, mas agora contado pela rainha, certo? Então, agora eu vou tentar, né, ler esse texto como se eu fosse a narradora, mas no caso eu sou a rainha, certo? Eu fui enganada pelo guarda. Branca de Neve ainda vive. Já sei. Vou me maquiar,
Colocar um lenço na cabeça e vou ficar irreconhecível. Vou me disfarçar de velha mercadora e vou até a casinha dos anões. Vou bater a porta e eu sei que Branca de Neve vai atender. No outro dia, fui até a casa dos 7 anões. Chegando lá, bati a porta e ofereci-lhe algumas mercadorias. E a princesa apreciou todas as mercadorias, mas o que ela mais gostou foi do lindo cinto colorido. E aí, pessoal, essa foi a minha versão. Eu li contando a história como se eu fosse a rainha. Então, aí no seu caderno, você vai fazer a mesma coisa, só que com as suas palavras. Vocês viram que eu mudei algumas palavras, mudei a forma de dizer, né, algumas palavras, para que o texto tivesse o quê? Coerência, porque o texto tem que ter começo, meio e fim. E qualquer pessoa que ler precisa entender que a regra é mais importante. Combinado, pessoal? Então, não deixe de terminar as atividades de vocês e fazer essa atividade lá no seu caderno de língua portuguesa. Se inscrevam no nosso canal, pessoal, para receber as notificações sempre que tivermos uma nova aula, certo? E quero me despedir desejando a vocês um excelente final de semana, que Deus abençoe muito a vida de cada um de vocês. Um beijo e até a próxima.